Oi, gente, tudo bem? A paz de Jesus. Hoje nós estamos lendo, o penúltimo capítulo do Evangelho de São Mateus. Hoje, no dia 11 de julho, nós estamos lendo o capítulo 27. Amanhã, dia 12 de julho, capítulo 28, nós terminaremos então o Evangelho de São Mateus. Logo no começo da leitura, quando nós começamos a ler, eu fiz um vídeo falando sobre algumas coisas e agora, para terminar, eu vou fazer um outro vídeo para complementar algumas informações. Uma coisa importante no Evangelho de São Mateus é que ele usa muito a representação numérica. Tá? Veja só que interessante. Ele usa, por exemplo, o número 3. Então ele coloca 3 etapas na genealogia de Jesus, ele coloca 3 aparições de anjos, ele coloca 3 tentações, ele coloca 3 orações de Jesus, em Mateus 26, de 39 a 44, lá no horto, quando ele sai para orar. O número 7 também, ele faz 7 petições no Pai Nosso, 7 maldições lá em Mateus 23, de 13 a 32, perdoar 70 vezes 7, Mateus 18, 22. Também usa o número 2, o agrupamento, os 2 endemoniados, os 2 cegos, os 2 falsos testemunhos. Vamos tentar entender qual que é a relação teológica desses números. Por exemplo, o número 1 é o Deus uno, quando ele fala de um único Deus. Número 1, então, se refere ao Deus uno. Por exemplo, Mateus 18, 5 e também 19, 6 e 17. Faz referência ao número 1, ao Deus único. Número 2 é uma dualidade. Por exemplo, ele faz referência a Mateus 8, 28, Mateus 9, 27. Número 3, representa a criação do homem, corpo, alma e espírito. Mas também alguns teólogos entendem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O número 4 representa o universo. Sabe, os elementos do universo, ar, água, fogo e terra, são os elementos do universo. E também alguns teólogos correspondem aos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, mostrando a totalidade da criação, do universo. O número 5 simboliza a atuação divina, os 5 discursos, os 5 curas de enfermidades, e assim vai mostrando a ação divina no nosso meio. O número 6 revela uma falta. Por quê? Porque o número 7 revela a plenitude. A criação foi feita em 7 dias. Mas também alguns teólogos mostram que o número 7 representa a Trindade mais o 4 da totalidade da criação, que eu falei agora, os pontos cardeais ou os elementos da natureza. Então o número 7 representa o Deus e a criação, a totalidade, a perfeição. O número 7 tem um monte de passagem aqui, os 7 pedidos no Pai Nosso, como eu já falei, 7 pães e 7 cestos, e outras passagens que mostram o número 7. O número 8 manifesta a plenitude, 8 bem-aventuranças. O número 10 indica a ação humana, 10 vezes, o vosso Pai, entre o capítulo 5 e 7, e o relato da parábola das 10 virgens, então mostra a ação humana. O número 12 simboliza a comunidade e reflete as 12 tribos de Israel. Não é por acaso que Israel é mencionado 12 vezes no Evangelho de São Mateus, bem como as palavras julgamento e ensinando, além da imagem dos 12 cestos. Bom, então, isso é um relato interessante mostrando os números, e o significado deles. Uma outra coisa que eu disse no começo, no primeiro vídeo, é que Mateus usa aquela fonte Quelle, a fonte que Lucas também usa. Ele usa o Marcos como fonte para escrever o seu evangelho, como Lucas também usa, mas ele também tem algumas fontes próprias.
né, que é chamado de fonte M, assim como Lucas tem as fontes próprias dele para escrever o evangelho dele. 3 citações, agora no finalzinho da Bíblia, a gente consegue perceber que são próprias de Mateus, que são justamente a morte de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Isso só é narrado no Evangelho de Mateus. Aquele caso da guarda, né? Guardar o túmulo para que os discípulos não venham à noite roubar Jesus. Isso só tem também em Mateus. E a astúcia dos chefes judaicos, né? Querendo falar que ele não ressuscitou, que foi roubado o corpo de Jesus e tudo mais. Estas passagens do final do Evangelho de Mateus só tem Mateus, é próprio dele. Inclusive, nos anos 80, 90, começou a se difundir esta notícia ou essa fake falando que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Então, Mateus, que foi escrito nesta época, né, esses trechos foram escritos justamente para combater esta heresia, esta mentira, esse fake news que falava que o corpo de Jesus tinha sido roubado, que ele não tinha ressuscitado. Tá? Então isso é próprio de Mateus. Mateus viveu isso, Mateus sabia disso, Mateus viu a história, Mateus viu acontecer. Então esses 3 pontos são exemplos típicos de uma informação que só Mateus tinha. Então só tem no Evangelho de Mateus. A morte de Judas, inclusive, a morte de Judas também é narrada no Atos dos Apóstolos, por Lucas, mas de uma forma diferente. No Evangelho, Mateus diz que ele se enforcou. Lá no Atos dos Apóstolos, Lucas diz que ele ficou estraçalhado, com as vísceras para fora. Mas o que se entende é que o nome do campo que os soldados compraram com aquele dinheiro, porque no evangelho de hoje, no capítulo 27, mostra que Judas se arrependeu e foi devolver o dinheiro, e eles não quiseram aceitar esse dinheiro, falaram, bom, esse dinheiro é dinheiro de sangue, a gente não pode fazer uma oferta para o templo. Então eles compraram um campo, né, chamado Campo do Oleiro, que se tornou depois o Campo do Sangue. Então, justamente para significar o nome, Lucas, então, coloca que ele ficou ali todo estraçalhado, com as vísceras para fora, né, mostrando o campo de sangue. Mas é isso, tá bom? Nós terminamos, então, o Evangelho de São Mateus e agora a gente volta às leituras das cartas. Amanhã à noite eu coloco informação sobre a carta que nós vamos ler e já a introdução dela, tá? Fiquem na paz, Deus abençoe, tchau!